Bom dia, caros alunos da Educação à Distância do Instituto Federal do Maranhão. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Relações Interpessoais, Abordagem Psicológica. Eu sou a professora Alcione Costa. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma orientação, solicito que vocês entrem em contato comigo através do meu e-mail, alcione_costa@yahoo.com.br. Estarei com vocês na disciplina Relações Interpessoais, uma abordagem psicológica. Tenho por formação a graduação em Ciências Sociais, a licenciatura plena em Sociologia, o mestrado em Antropologia e o doutorado em Sociologia. Nesta disciplina, nós trataremos sobre os processos de desenvolvimento humano, sobre a questão da infância, da adolescência, fase adulta e velhice, que compõem as etapas do desenvolvimento. Estudaremos as relações práticas e pedagógicas e educativas na escola, as relações interpessoais na perspectiva da construção coletiva da educação e o desenvolvimento afetivo e cognitivo. Espero que possamos compartilhar nessa caminhada saberes, reflexões e principalmente o desenvolvimento de novas práticas educativas. De forma geral, o objetivo dessa disciplina é apresentar a vocês as construções teóricas sobre os aspectos do desenvolvimento psicológico, a fim de que vocês possam fazer uma reflexão sobre a importância do papel da escola e de todos os seus atores, envolvidos na construção da cidadania e no desenvolvimento do aluno. Outra questão importante que será apresentada é como refletir sobre o papel da escola na formação do sujeito. Peço a vocês comprometimento nessa disciplina, principalmente porque ela que tem um olhar voltado para a identificação de desvios, de atrasos, de problemas que muitas vezes compõem quadros de alterações e do desenvolvimento de síndromes que acontecem, onde eu posso citar a vocês como dislexia, autismo, problemas de hiperatividade. Todos esses são fenômenos que eles podem ser identificados a partir do conhecimento dos quadros de desenvolvimento humano e principalmente do desenvolvimento infantil. Então, peço a vocês um cuidado e um comprometimento, pois o papel de vocês enquanto educadores, enquanto pessoas que fazem parte da comunidade escolar, independente da função que ocupem, o olhar de vocês é fundamental para que nós possamos gerar possibilidades a todas as crianças e a todos os sujeitos que estão no espaço escolar. Essa disciplina ela se compõe de 5 unidades. Na primeira unidade, nós vamos trabalhar com a relação da psicologia com a educação. Na segunda unidade, a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Na terceira unidade, a noção de estágios em psicologia do desenvolvimento. A unidade 4, temas transversais, e a unidade 5, contexto social. Na primeira unidade, relação da psicologia com a educação, o objetivo específico é refletir sobre o que é a psicologia, relatar como a psicologia ajuda nas relações do cotidiano familiar e profissional, relacionar as situações em que a psicologia está inserida, assim como debater sobre as polêmicas geradas pela sua aplicabilidade. Então, nessa primeira unidade, nós vamos apresentar a vocês o processo de constituição da psicologia enquanto ciência, como ela está presente no espaço escolar
e como as suas ferramentas elas são fundamentais para se pensar o processo ensino-aprendizagem. Na segunda unidade, a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, o nosso objetivo é compreender as diferentes concepções de desenvolvimento e de aprendizagem, conhecer alguns teóricos da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Essa segunda unidade eu peço especial atenção a vocês, porque muitas vezes quando você tem uma criança que não consegue aprender, que não consegue desenvolver uma determinada atividade ou uma determinada habilidade, o professor fica confuso em relação a como proceder e a como intervir dentro desse quadro apresentado para a criança. Então vai ser exatamente essa segunda unidade que vai fazer com que vocês tenham as ferramentas necessárias para que vocês possam diagnosticar, né, identificar em que etapa essa criança está apresentando essa dificuldade e como trabalhar essa dificuldade. Na terceira unidade, a noção de estágios em psicologia do desenvolvimento, o nosso objetivo é identificar diferentes concepções de desenvolvimento e de aprendizagem, discutir as relações interpessoais com base na psicologia. Então, nessa unidade, a gente vai perceber que todo desenvolvimento humano, ele pressupõe uma certa regularidade, ele pressupõe determinadas etapas. Então, ao classificar essas etapas, ao identificar essas etapas, nós podemos nos planejar no sentido de compreender o que eu posso esperar do comportamento ou do desenvolvimento de uma determinada criança, ou como eu posso planejar minhas atividades no sentido da capacidade e das condições necessárias que essa criança tem para aprender. Então, se trata também de uma unidade extremamente importante, em que nós vamos ter sempre uma pluralidade de pensamentos e de autores. O objetivo dessa pluralidade é permitir exatamente que a gente perceba e dê conta da diversidade que é a interação humana, que são os aspectos subjetivos do ser humano, que nunca é igual ao outro. Então, a gente fala nesses processos no sentido de criar parâmetros. Então, quem vai operar com esses parâmetros vai ser exatamente o educador. Na nossa quarta unidade, temas transversais e contexto social, nós vamos identificar como estão estabelecidas as relações entre as pessoas com diferentes funções na escola. Nós vamos reconhecer os elementos que representam o contexto social, na medida em que mediante influência do papel da mídia na escola, da mudança do paradigma social com a educação inclusiva e as transformações decorrentes desse contexto. Então, quando a gente coloca aqui temas transversais, na verdade são demandas que passaram a estar presentes na escola, como a questão da inclusão, o que pressupõe uma educação voltada para o processo de diversidade. Quando eu penso as questões de gênero, no sentido de buscar equivalência de oportunidades para homens e mulheres, repensar a questão das hierarquias de gênero, de raça. Então, os temas transversais e contexto social é você pensar as novas demandas que a escola passou a ser, vamos dizer assim, protagonista, porque ela precisa assumir esse compromisso de gerenciar e de formar com uma nova perspectiva, com um novo olhar. Observo que a avaliação de vocês, ela vai se dar de duas formas. Avaliação à distância e vai ter uma avaliação presencial. Eu peço que vocês façam o estudo e a centralidade dos conteúdos, que vocês
acompanhem pelos slides e pelas videoaulas. Por quê? Eu tive a preocupação de detalhar um pouco mais nos slides alguns conceitos, algumas dinâmicas que no material, que no fascículo de vocês, ela está, vamos dizer assim, de forma resumida. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência em relação à extensão do conteúdo. Faço observação da necessidade de vocês terem um domínio técnico da linguagem, porque a todo momento os autores eles estão fundamentando os conceitos, e são conceitos técnicos, então daí a necessidade de vocês terem esse cuidado nessa disciplina, entendendo que ela é uma ferramenta fundamental e indispensável para a boa prática profissional de cada um de vocês. Então, sejam bem-vindos. Nós vamos utilizar como recurso projetores, câmeras, computadores, textos e vídeos. E aqui constam as nossas referências que nós vamos trabalhar durante toda a disciplina. Muito obrigado e sejam bem-vindos.